Uma boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei, aqueles que eu não consegui conversar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Amém. Eu queria compartilhar com vocês essa noite uma palavra que tem falado ao meu coração faz um tempo já. E Deus tem me dado ela aos pouquinhos, assim. Daí, quando surgiu essa oportunidade, eu juntei tudo assim, que nem uma colchinha de retalho, sabe? E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, amém? Amém. Eu queria começar pedindo para as gurias colocarem alguns slides aí para vocês darem uma olhada. Primeiro deles, deserto na Arábia Saudita registra neve pela primeira vez. Veja fotos. Neve na Arábia Saudita pela primeira vez. Quem viu essa notícia? Poucos viram. Neve no deserto da Arábia Saudita pela primeira vez. O próximo slide, gurias. Cume do Monte Fuji alcançou o período sem neve mais longo em 130 anos. O Monte Fuji ele fica sem neve, né, todo ano, mas esse ano bateu o recorde dos últimos 130 anos. E de 2023 para cá, os cientistas falaram que a temperatura no Japão subiu 2 graus, quase 2 graus. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Próximo slide. Putin anuncia novo exercício nuclear na Rússia. Importante ter forças estratégicas prontas para o uso de armas nucleares. É o que continuava ali a notícia. Essa guerra já tem quase 3 anos. E ela só avança. E as ameaças são cada vez piores. Guerra em Israel. Quase 70% dos mortos na guerra de Gaza são mulheres e crianças. Isso é uma informação da ONU. A guerra já dura mais de um ano. Outubro foi o mês mais chuvoso da história da Espanha, atingida por fortes enchentes. Choveu em um dia o que estava previsto para o ano inteiro na Espanha. Eles passaram exatamente por aquilo que nós passamos aqui em maio. Um dia choveu o que estava previsto para o ano inteiro. Destruíram as cidades. Mais de 200 mortos. Próximo. Chuvas no Rio Grande do Sul, quase 95% das cidades gaúchas foram afetadas. 95% das cidades gaúchas foram afetadas. Nós nos incluímos nessa situação. Nosso Laranjal ainda está precisando ser reconstruído, né? Próxima, uma bem recente agora. Corpos de vítimas de acidente com time de remo são velados em Pelotas. 9 pessoas morreram, 8 delas da equipe de remo Remar para o Futuro. E eu tenho certeza que todo mundo aqui deve conhecer alguém que conheceu alguém, que conhece alguém que foi vítima dessa tragédia. Somando-se a tudo isso que a gente vê por aí, pelo mundo afora, ainda tem as nossas tragédias pessoais, os nossos dramas pessoais, as nossas tristezas, os nossos problemas, as nossas frustrações. Tem os problemas da família. Sempre tem um problema familiar para a gente resolver. É um problema de relacionamento, é um problema com o pai, com a mãe, é um problema com um filho, é um problema com uma doença. Tem também os problemas do trabalho, né? Isso todos temos. Todos aqui trabalhamos, ou quem não trabalha tem outro tipo de problema, mas lá no trabalho tem o problema com o colega, que a gente não aceita, que a gente não se dá bem. Tem o problema do prazo, tem as pressões, tem as responsabilidades,
que às vezes a gente é sobrecarregado com elas. A gente vive dia após dia cercado por tudo isso. Por essa imensidão de pressões e de problemas. Por esse mundo caótico. Porque o mundo está caótico. O mundo está muito difícil. E a gente vai tentando equilibrar essas coisas. A gente vai equilibrando daqui. A gente vai equilibrando dali. A gente leva um dia bem, o outro nem tão bem. A gente vai levando. E cada um de nós lida com essas questões de maneira diferente. Eu separei 3 perfis aqui, né, de pessoas lidando com esse tipo de caos generalizado. A primeira delas é aquela que surta. Ela não aguenta pressão. Ela surta, ela briga, ela xinga, ela joga tudo longe, ela perde completamente o controle emocional. Ela não consegue. Essa pessoa é o primeiro tipo. Ela simplesmente não consegue lidar. Ela já explodiu faz muito tempo. E a gente costuma ver isso bastante por aí, né? A gente costuma ver isso bastante. Isso é um tipo de pessoa bem comum nos dias de hoje. Depois a gente tem o segundo tipo. Esse é aquele que internaliza tudo. Sabe aquela pessoa que tá tudo bem, nada me afeta? É tudo paz e amor. Nada me afeta, não preciso falar para ninguém o que eu estou sentindo. Eu não preciso pedir ajuda para ninguém. Eu nem gosto de me estressar. Mas tem um problema com essa pessoa. Quanto mais o tempo passa, mais fechada ela vai ficando, mais isolada, porque ela vai adoecendo. Ninguém consegue passar pelo que nós estamos passando sem algum tipo de reação. E aí essa pessoa, ela não trata as emoções dela, ela fica lá, tudo lá dentro, guardado, e ela acaba ficando doente. Aí o corpo, começa a gritar. É isso, é aquilo, é doença disso, é doença daquilo, é pressão alta, é açúcar. É um horror. Esse é o segundo tipo de pessoa. Tá? Terceiro tipo. Aqueles que acham que conseguem lidar com tudo que está acontecendo. São aquelas pessoas que se acham extremamente fortes, que o problema não as afeta, elas lidam com os problemas delas, e geralmente esse tipo de pessoa é aquela pessoa da família que todo mundo pede para ajudar também. Vou correr lá na fulana que a fulana vai me ajudar. Vou correr lá no fulano que o fulano vai me ajudar, porque o fulano, aquele ali resolve os problemas. Aquele ali, ele não deixa para depois. Ele consegue. E esse tipo de pessoa ainda tem um plus nela. Se as pessoas não vêm trazer os problemas, ela vai atrás das pessoas para pegar os problemas das pessoas para resolver. Pensa numa pessoa doida. Misericórdia. Se já não bastasse os problemas dela, ela ainda pega dos outros, vai atrás dos outros. Alguém se identifica com algum tipo que eu falei aqui? A gente se identifica, né? Tem outros tipos de pessoa, não é só esses 3, né? Mas esse eu acho que engloba a maioria de nós. A realidade é que muitas vezes, vou pedir para as gurias mudarem o slide ali. A gente está assim, que nem um ratinho numa roda de hamster, né? Fica girando, 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 girando. O mundo do hamster, gente, ele é muito pequeno. Ele é uma gaiola, pequenininha. E o hamster, ele só come, dorme, faz as necessidades dele lá.
Não sei se alguém já teve hamster, já conviveu com alguém. É assim, né? Não faz nada. Ele não tem ambição nenhuma. A única ambição dele, coitadinho, é ficar ali na rodinha, sem parar, freneticamente. Freneticamente. E se ele não está na rodinha, ele está dormindo. Então, é um mundinho tão pequenininho, tão sem perspectiva. E nós, muitas vezes, a gente está que nem esse bichinho aí, ó. A gente está que nem esse bichinho. A gente está focado nos problemas. A gente está focado nas tragédias. A gente está focado somente naquele problemão que a gente tem que resolver no serviço, ou no problema do meu vizinho que eu tenho que resolver, ou no problema da minha família que eu tenho que resolver, ou no meu próprio umbigo. Porque como a gente gosta de olhar para o umbigo. A gente tem que parar de olhar para o umbigo, gente. Tem um mundo inteiro ao nosso redor. Se a gente fica só olhando para o umbigo, a gente fica que nem o hamster. Só correndo ali na rodinha dele. A gente fica frustrado, sem esperança, correndo no mesmo lugar, sem avançar, sem mudanças. Quando a gente está ali na rodinha, a gente acaba focando no que é importante. Porque o que eu quero dizer? Somente no que é importante. Porque é óbvio que a gente tem que trabalhar. É óbvio que a gente tem que resolver os conflitos familiares. A gente vive em família. É óbvio que a gente tem que curar as nossas emoções. A gente tem que encarar os nossos problemas de frente. A gente precisa focar nessas coisas também. Mas quando a gente só foca nelas e a gente não foca nas coisas essenciais para a nossa vida, a gente fica preso nessa rodinha. As coisas essenciais são elas que nos tiram da roda do hamster. As coisas essenciais nos tiram da roda do hamster. Amém? Vocês ainda não sabem que coisas essenciais são essas, mas eu vou explicar. As coisas essenciais, elas ampliam a nossa visão. Elas nos fazem olhar além da gaiola. Elas nos fazem ver as coisas de uma forma diferente. E nos ajudam a lidar com as coisas importantes de maneira saudável. Porque daí a gente vai poder olhar para as coisas importantes da nossa vida de maneira saudável. E a gente vai conseguir associar as duas coisas, as importantes e as essenciais. Ok? Vocês não estão entendendo ainda, mas vamos chegar lá. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Filipenses 4, versos 4 ao 9. Vamos ler ali então. Ele começa dizendo assim no versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Segue no 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo nos dá uma aula do que são as coisas essenciais. Do que realmente é essencial para nós. E ele nos incentiva a viver essas coisas.
a ter esses pensamentos, a ter essas atitudes. E vocês sabem que só o fato dessa carta existir já é um baita exemplo de uma coisa essencial. Sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Ele estava passando por um momento difícil. Não que a vida do apóstolo Paulo tenha sido fácil, mas nesse momento em especial ele estava preso. O que ele podia ter pensado? Não, estou preso. O que vai adiantar? O que eu vou fazer? Não. Ele sabia que ele tinha um chamado. Ele sabia que Deus tinha escolhido ele para algo maior. Ele sabia que ele precisava enviar uma mensagem de encorajamento para essa igreja aqui. Que esses irmãos estavam precisando. E foi isso que ele fez. Ele escreveu a carta de Filipenses com todos esses ensinamentos. Se vocês quiserem ler essa carta depois, ela é curtinha e ela traz muitas verdades, né? Eu incentivo vocês a ler. Então ele incentivou aqueles irmãos através dessa carta. Isso já é um exemplo do que é essencial na vida de um cristão. Ele cumpriu a tarefa dele. Ele cumpriu o chamado dele. Ele não se deixou abater porque ele estava preso. E essa carta que abençoou a vida dos cristãos lá quase 2000 anos atrás, hoje também abençoa as nossas vidas. Hoje também serve de incentivo para nós. Hoje também pode nos motivar a ter um olhar diferente. Amém? Amém. E nessa noite, então, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 estratégias para que a gente possa focar no que é essencial na nossa vida. Amém? Primeira delas. Primeira estratégia. Alinhe seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Gente, quando nós alinhamos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, acontece uma coisa incrível e maravilhosa. Os nossos olhos, eles se abrem. Literalmente é isso que acontece. A gente para de olhar só para os problemas e para as dificuldades, para o nosso umbiguinho, e a gente começa a olhar para o mundo ao nosso redor de uma perspectiva diferente. Alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus nos faz começar a valorizar as pequenas alegrias do dia a dia. Amém? Ali no início do texto que a gente leu, no versículo 4, Paulo enfatiza isso. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. A alegria para nós, que somos filhos de Deus, que fomos comprados por um alto preço na cruz, que temos certeza da nossa identidade em Cristo, que temos isso firmado, que sabemos que somos filhos de Deus, a alegria ela não é algo circunstancial. A alegria de quem é filho de Deus, de quem pertence ao Senhor, ela não depende do que a gente está passando. Ela não depende se eu estou passando por um momento bom. Ela não depende se eu estou passando por um momento ruim. Ela está. Eu sou alegre. Eu não estou alegre. Eu sou alegre. Repita comigo. Eu sou alegre. Eu sou alegre. Mesmo que você não esteja alegre nesse momento, repita: eu sou alegre. Amém. Glória a Deus. Lá em Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você é alegre, se você tem essa alegria dentro de você, você tem a força do Senhor na sua vida. Você é forte, você consegue, você pode, amém? Então alegrem-se, como Paulo falou aos Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Quanto mais nós alinhamos os nossos pensamentos a Deus, nós começamos a ser gratos pelas pequenas coisas,
pelas pequenas bênçãos do dia a dia. E isso é bem particular, tá? Essas pequenas bênçãos, essas pequenas coisas que a gente valoriza. Mas enquanto eu estava preparando a palavra, eu comecei a pensar quais são as pequenas bênçãos do meu dia a dia, né? Uma pequena bênção do meu dia a dia é receber uma fotinho no grupo do WhatsApp com o sorriso da Olivia, a minha sobrinha. Ela tem 8 meses. Ela é a coisa mais linda. Eu sei que todo mundo fala isso dos bebês da família, mas ela é a coisa mais linda. E é uma alegria no meu dia. Eu fico feliz. E eu dou graças a Deus pela vidinha dela, porque ela é uma bênção para nós. Outra coisa que pode ser uma alegria. Eu gosto muito de praia. Colocar o pé assim na água do mar. Sentir a brisa. O sol assim batendo. Coisa boa, né? Para quem gosta de praia. Sentir, né? Olhar o horizonte, olhar o céu azul, assim. Isso é uma bênção. Isso é uma coisa que tem que ser valorizada. Mas quando a gente está desconectado de Deus, a gente não consegue dar valor para nada disso. Por mais linda que seja a paisagem à nossa frente, a gente está sempre carrancudo. Aí a gente está na praia, o que a gente está achando? Ai, tá um frio aqui. Esse vento na minha cara. Essa água gelada. Essa areia me batendo no cassino, né? Aquela areia que levanta assim embaixo da gente. Se a gente não está conectado com Deus, é isso que acontece. A gente acha horrível. Não é porque eu não estou conectada com Deus, mas tipo, tem gente que adora mato. Eu detesto mato. Mas tem gente que adora mato. Gosta de acampar, fazer trilha. Deus te abençoe, meu irmão. Vai pro mato, vê as aranhas e as cobras. Odeio. Odeio. Só para deixar bem claro. Uma caminhada num pôr do sol, assim, coisa linda. A gente vai admirando as árvores. Que bênção, né? Mas a gente só consegue ver isso, né? Se a gente estiver o quê? Conectado. Ai, uma comida, gente. A comida preferida. Coisa boa a gente comer a comida preferida da gente, né? Mas assim, com tempo, né? Não na correria. Comer aquela comidinha gostosa, com tempo, degustando. Coisa boa. Sobremesa. Ai, coisa boa comer a sobremesa preferida. Não aquele bolo de chocolate que o marido e a filha sempre comem o mesmo. Não, o bolo branco, com doce de ovos e doce de leite. Né? Aquele outro. Isso é bom. Isso é bom. Que mais? Um jardim florido. Coisa linda um jardim florido. Não é um jardim, mas esses dias eu saí na frente de casa e as minhas florzinhas brancas estavam todas abertas assim na frente, né? Daí eu tirei uma foto. Coisa linda isso, né? A gente dá valor para essas pequenas coisinhas. Ouvir uma música. Ah, eu sou suspeita, eu amo música. Eu tô sempre escutando música. Sempre escutando música. Coisa boa, né? E aí você vai pensando aí nas coisas que te dão um quentinho no coração, aquilo que você gosta de fazer. Você está conseguindo valorizar essas pequenas coisas? Você está conectado com Deus? Só quem está conectado com Deus consegue valorizar essas pequenas coisas. Quem não está, tudo passa cinza, tudo passa batido na vida da pessoa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. E é uma coisa simples, tá? Quando eu estava trabalhando na Fena Doce com o pai, a gente começa a trabalhar muito cedo, mas quando começa a chegar perto da data, a coisa vai se intensificando, né? Então, se antes a gente chegava às 8 e saía às 6, a gente começa a chegar às 7, sair às 8, às 9. E aí, quando começa a feira, a gente chega lá, a gente mora lá. Então, a gente não tem tempo para mais nada na vida. Para nada. Então a gente chega de manhã cedo e a gente carrega tudo para lá. A gente leva cobertor, leva travesseiro, leva a casa. E sai cedo e chega, sei lá, meia-noite, 1h. Dá tempo só de tomar banho e deitar. E isso é num ritmo assim bem frenético, que fica uns 20 dias acontecendo isso. Essa é a quarta-feira que eu trabalho e é sempre assim e tá tudo bem, né? Só que nessa feira, esse ano em especial, o que aconteceu? Choveu. Quase um dilúvio.
E a casa da gente ficou preta de mofo. Então eu chegava em casa, olhava a casa preta, só podia deitar e dormir, não tinha o que fazer. E aquilo já estava me deixando louca, porque eu sou uma pessoa que eu não posso estar num ambiente sujo e desorganizado. Muito disso graças à minha mãe, Clarice, que todos conhecem. E, né? Então, eu estava ficando quase louca já, quase louca. Quando terminou a feira, eu passei 2 dias limpando a minha casa. 2 dias limpando, eu lavei roupa, eu lavei louça, eu lavei a casa, eu lavei as paredes, eu lavei as cortinas, até os tapetes eu lavei. Eu lavei tudo. E aí no final do 2º dia, eu me sentei no meu sofá, botei um louvorzinho, liguei o meu... Como é que é o nome? Como é? Difusor? O difusor, né? Que sai um cheirinho bom, assim, uma fumacinha. Tem uma luzinha. Me achei. Fiz um cafezinho, ou mate. Não me lembro o que era. Mas eu sei que eu me sentei no meu sofá, olhei ao meu redor. Daí tirei uma foto, né? E postei, assim, né? Com tudo que eu tinha feito, né? Casa limpa, roupa lavada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Sente a paz desse lugar, né? E aí um monte de gente curtiu a foto. Um monte de gente. Eu nem esperava. Mas eu fiquei pensando, um monte de gente também gosta desse tipo de coisa simples. Era tudo coisa simples. Era uma roupa lavada. Era uma louça lavada. Era uma casa organizada. Mas como a gente dá valor para essas coisas? E a gente precisa se permitir ter essas pequenas coisas simples na nossa vida. A gente precisa se permitir isso. A gente não pode viver assim, desconectados, sem ter esses pequenos prazeres. Lembrem-se, ficar focado na roda do hamster, sem estar conectado com Deus, não nos permite viver essas pequenas alegrias. Amém? Todos entenderam? Amém. Segunda coisa que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Segunda estratégia para estar focado no que é essencial na sua vida. Está consumado. Vocês sabem o que isso quer dizer? Está consumado. Está terminado. Está consumado quer dizer que todo o plano da salvação foi concluído em Jesus. E que tudo que ele tinha para revelar a nós, ele revelou através da sua palavra. Eu estou sem a Bíblia física, só a virtual. Mas foi revelado através da sua palavra. Então eu quero dizer para vocês que não existe nenhum ensinamento novo. Nunca vai existir nenhum ensinamento novo. Nenhuma surpresa. Ninguém vai fazer, olha, eu tenho uma surpresa para vocês. Deus revelou isto daqui. Não. Isso já foi revelado, já está consumado. Não espere nada novo. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que nós precisamos parar de dar desculpa para colocar em prática as coisas que nós já aprendemos. Nós precisamos parar de achar difícil. Nós precisamos parar de colocar obstáculo em tudo aquilo que somos chamados para fazer. Nós precisamos parar de achar que dá trabalho servir a Jesus. Sabe o que deu trabalho? Um trabalhão? Morrer na cruz. Morrer na cruz foi uma trabalheira. Com o peso de todos os nossos pecados. Levando todas as nossas enfermidades. Levando todas as nossas dores. Isso deu um trabalhão. Tendo o rosto do Pai virado para ele. Porque Deus não conseguia conviver com aquele lixo em que Jesus se tornou por nós. Porque foi isso que ele se tornou por nós. Quando ele se entregou. Foi esse o tamanho do trabalho que ele teve. Então foi isso que deu trabalho. Está
consumado. João 19:33. Foram as últimas palavras de Jesus antes de entregar a sua vida por nós na cruz. E olha ali o que diz os versos 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O que diz ali? Não vivam preocupados com coisa alguma. Está consumado. Ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Está consumado. Agradecendo-lhe por tudo que já fez. Está consumado. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento. Está o quê? Está consumado. E por fim, e ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Está consumado. Está pronto, meu irmão. Isso aqui é o essencial. Isso aqui é o essencial. O resto pode até ser importante na tua vida, mas isso aqui é o essencial. Está consumado. Está feito. Já venci, já fiz, já libertei, já conquistei. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Entrega em oração para Deus. Em gratidão. Isso vai nos dar uma nova perspectiva na nossa vida. Isso é que vai nos dar uma nova perspectiva. Nós temos que parar de achar que é possível fazer de outro jeito. Não é. Precisamos depender totalmente de Jesus. Amém? Recentemente eu recebi um convite para falar sobre medo numa empresa para mulheres. Era uma coisa que a empresa organizou relativo ao Outubro Rosa. Daí foi a Lili que me convidou para ir. Ela recebeu um convite e aí ela me convidou para ir, ver se eu queria. Aí quando ela disse assim, eu queria te fazer um convite. Eu digo, não. Pensei comigo, não vou. Não quero ir. E aí ela me explicou o que era. E eu continuei com aquilo na minha cabeça. Eu não vou. E eu comecei a dar um monte de desculpas, tá? Pro meu não vou. Porque eu tinha várias coisas para justificar a minha decisão. Eu não vou porque eu não quero ir. Primeira delas. Eu não vou porque eu não sou coach. O que eu tenho para falar para essa gente? Eu não vou porque Deus me chamou para falar dentro da igreja. Falar no grupo familiar. Para falar em empresa. Não vou ir. E a lista seguiu, gente. Não parou na terceira desculpa. E isso foi tudo muito rápido na minha cabeça, tá? Não pensem que eu fiquei horas meditando nisso. Isso veio assim, rapidinho. E ao mesmo tempo que isso veio, o Espírito Santo me trouxe algumas verdades bem doloridas. Para cada uma das minhas desculpas, ele me trouxe uma verdade. A primeira delas, eu não vou. Não é tu que decide. Eu te comprei por um alto preço. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, eu não posso dizer não para Deus. Segunda coisa, eu não tenho preparo para isso.
eu não sou coach. Realmente, tu não tem preparo. Quem te dá sabedoria sou eu. Tu é só um instrumento na minha mão. Quem te dá sabedoria sou eu. É Deus que nos capacita, irmãos. Se Ele te chamou para alguma coisa, Ele vai te capacitar. Porque a gente não tem nada para oferecer para Deus. Nada. Nada. Não tem nada de bom em nós. É só a graça dele. É a graça dele que me faz estar aqui hoje em cima. Não tem nada em mim, gente. Nada. É só a graça de Deus. E a terceira coisa. Deus não me chamou para falar fora da igreja. Eu te chamei para falar. Aonde vai ser quem decide sou eu. Isso foi tão forte para mim. Porque a gente tem medo. A gente tem medo. Medo de se expor. Medo de dar a cara a tapa. Medo de ninguém gostar do que tu vai falar. Esses medos são muito pertinentes para quem está na frente de outras pessoas falando. Mas não interessa. Foi Deus que chamou. É Ele. É uma oportunidade. Então eu fui. Eu e a Lili, a gente foi. E aí a gente chegou lá e foi super tranquilo. Mentira. Foi bem difícil. Era um monte de gente que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. Umas pessoas me olhando com umas caras de louca. O que essa criatura está fazendo aí? E foi difícil, mas foi uma bênção, gente. Foi uma bênção. Porque no final, eu falei sobre um pouquinho do meu testemunho, né? Sobre síndrome do pânico e tudo que tinha passado e tal. E aí no final veio uma moça, né? E ela disse, ai, que legal a tua palavra, foi bênção, é isso aí, a gente tem que ter Deus no coração mesmo. E eu digo, ai, uma só bênção, glória a Deus. Se uma só veio me dar um retorno, tá tranquilo, porque eu sei que eu lancei a semente. E a obra agora quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque é isso, gente, nós somos chamados para lançar a semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, se Deus está te chamando para alguma coisa, pare de dar desculpas. Lembre-se, está consumado. Amém? Apenas coloque em prática o que você já aprendeu. Coloque em prática que Deus vai te usar. Você não precisa saber tudo. Ele vai te usar. Amém? Terceira coisa. Somente o que é maleável e flexível pode ser trabalhado. Vamos ler lá os versos 8 e 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam. Aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Paulo segue nos orientando nesse texto. Ele segue nos dizendo que a gente precisa se concentrar nas coisas essenciais. Essas são as coisas essenciais. Quando a gente fica preso lá na rodinha do hamster, vocês sabem que olhando só para as coisas que não nos ajudam, olhando só para os problemas, para as responsabilidades, para o nosso umbiguinho, a gente acaba se tornando pessoas inflexíveis. Nós acabamos ficando endurecidos. Nós ficamos indiferentes ao resto todo que está ao nosso redor. E quando nós nos tornamos pessoas tão duras, tão inflexíveis, nós não conseguimos sair da roda, olhar o mundo ao nosso redor, nos libertar, ampliar nossa visão. E nesse texto,
a gente consegue ver que Paulo ele nos incentiva a ter uma postura diferente, a mudar o nosso pensamento. Ele fala que nós devemos nos concentrar nessas coisas. Quando nos concentramos em tudo que é verdadeiro, correto, puro, amável, admirável, excelente, digno de louvor, nós nos conectamos a Jesus. Nós nos ligamos com Ele. Isso aqui, gente, é puro suco do cristianismo. É o néctar. É o néctar do cristianismo. Se a gente conseguir colocar tudo isso aqui em prática na nossa vida, a gente vai viver exatamente aquilo que Deus planejou para nós. Sem tirar nem pôr. Porque é tudo que a gente precisa fazer. Vocês concordam comigo? Amém? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência agora. Aqui nós temos 2 vasos de barro. Vocês estão vendo? Conseguem todos ver? Um vaso. Outro vaso. 2 vasinhos de barro. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos mesma espessura, ali as paredinhas. Mas existe uma diferença essencial entre os dois. Sabe qual é? Esse aqui está duro. Inflexível. E esse aqui está molinho, molinho. Quase não dá para tocar, ele se derrete. Está bem molinho. Agora, nós vamos fazer um exercício. Nós vamos imaginar. Vou botar eles aqui para cima. Nós vamos imaginar que esses vasos são 2 pessoas. Tá? 2 pessoas. Essa primeira pessoinha aqui, ela está presa na roda do hamster. Ela está lá presa, coitada, olhando para o umbigo, não consegue se desconectar. E ela está há muito tempo lá. Ela tá lá faz um tempão. E ela só consegue olhar para as coisas que prendem ela ali. Então ela se tornou muito inflexível, dura. Não tem espaço para a maleabilidade nela. Aí depois a gente tem essa segunda pessoa aqui. Essa pessoinha, ela não está na roda. Ela já se libertou. Ela está conseguindo olhar ao redor dela. Ela está conseguindo ver as perspectivas, o mundo ao redor. Ela não está pronta. Assim como nós não estamos prontos. Mas essa pessoa aqui, ela se deixa ser trabalhada. Então, tipo, dá para diminuir ela, ó. Ó, facinho. Facinho a gente mexe nela. Dá para deixar ela assim, dá para deixar ela assim. Ela é maleável. Ela é ensinável. Essa pessoa aqui tem um coração que se deixa ensinar. Essa pessoa aqui tem um coração de carne. E que se volta para Deus e que se submete à vontade de Deus. Então Deus faz o que bem entende com ela. Ele pode amassar ela e fazê-la de novo. Porque ela é maleável. Mas ela não é perfeita. Que isso fique claro. Ela é cheia de defeitos. Assim como cada um de nós. Ela não está pronta. Por isso que ela precisa ser trabalhada. Mas ela se deixa trabalhar. Ao contrário dessa querida aqui. Essa abençoada. O que acontece com essa abençoada? Vamos voltar para ela. Deus
Ele nos ama num nível que a gente não entende. A gente não consegue entender o amor que Deus tem por nós. Ele nos ama tanto que ele se nega a nos deixar desse jeito aqui. Duros, insensíveis, endurecidos. Ó, sem mexer. Não mexe. O que ele faz? Ele fala em amor. Ele fala em misericórdia. Ele envia mensagens para você. Ele usa irmãos. Você passa por provações. Você passa por situações difíceis para te ensinar. Mas daí, o que acontece? A pessoa continua dura. A pessoa continua ali, ó, não vou fazer, não quero, Senhor. Mas eu estou mandando, não, mas eu não quero, eu faço o que eu bem entendo. Chega um momento, gente, que acontece uma coisa. Deus, ele te ama e ele me ama muito. E ele tentou falar contigo de várias formas e tu não aceitou. O que ele vai fazer? Ele vai te quebrar. Para quê? Para que Deus nos quebra? Para que Deus permite que a gente passe por situações tão difíceis? Sabe o que é isso aqui na nossa vida? É o deserto. É o fundo do poço. É quando a gente foi chamado de várias formas, de várias maneiras, em amor, em cuidado, e a gente não aceitou. Aí Deus vai trabalhar conosco. Ele vai nos deixar em pedacinhos, gente. Porque Ele nos ama. E aí me diz uma coisa, o que você prefere? Ser essa pessoa aqui, que Deus vai tratar com carinho, vai moldar, vai esculpir, vai regar com o Espírito Santo? Ou você prefere ser essa pessoa seca, que tem que passar por um deserto para aprender o que Deus tem para ensinar? Fica a pergunta. Reflita. Meus irmãos, eu quero encerrar nessa noite com um texto que está em Jeremias, capítulo 18, versos 1 ao 6. Diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhes falarei ali. Fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo o que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Vamos trocar ali, ó. Você vai falar seu nome no lugar de Israel. Ó Renata, acaso não posso fazer com você o mesmo o que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, você está nas minhas mãos. Aleluia, meus irmãos. Que nós possamos ser esse barro mole nas mãos do oleiro. Que nós possamos nos deixar amassar, moldar, modelar. Que nós sejamos ensináveis. Que nós sejamos maleáveis. Que nosso coração se dobre para Deus. Que a gente possa se submeter a cada dia. Vocês sabem que tudo isso que eu compartilhei com vocês nessa noite tem falado muito ao meu coração. Tem falado muito no meu coração essa questão de poder valorizar as pequenas alegrias da vida, sabe? Não dizer não para o chamado do Senhor. E não me tornar essa pessoa seca aqui, ó.
E eu peço a Deus que da mesma forma Ele fale com vocês nessa noite. Que você se deixe ser essa pessoa que sai da roda do hamster e que começa a priorizar as coisas essenciais na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Nessa noite, se você sente que você precisa de uma mudança em alguma dessas áreas da sua vida, eu te convido a sair do seu lugar e vir até a frente. Enquanto nós escutamos um louvor, eu te convido, sai do teu lugar. Vem aqui, nós queremos orar por você.